Então nós vamos falar dos fatos bíblicos, da profecia bíblica e da história. A história confirmando a profecia, a história confirmando a palavra de Deus. Eu quero dizer a você que Deus dirige a história, Deus dirige a humanidade, Deus dirige todas as coisas, e Ele também dirige a história. E nesse capítulo 2, e também nós vamos usar uma parte do capítulo 7, nós vamos ver, no livro de Daniel, nós vamos ver como Deus antecipa o fim desde o princípio. Aliás, ele diz no capítulo 46 de Isaías, versículo 10, que ele anuncia o fim desde o princípio. As coisas que ainda não aconteceram, ele está anunciando para que nós possamos então perceber, notar e crer como Deus é tremendo. Então, você preste atenção, porque nós temos neste texto a revelação de Deus que vai até os dias que nós estamos vivendo hoje. E ainda um pouco mais adiante, ela vai até o reino do anticristo. Essa revelação que Deus deu ao profeta Daniel. Portanto, você aprenda e, ao mesmo tempo, se regozije com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele está cumprindo, irmãos, diante dos nossos olhos a sua palavra. E isto é motivo de gozo, porque Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que eu estou às portas. Sabei que eu estou às portas. Então vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 2, e vamos ler em pé, do versículo 25 até o final. Depois você pode ler e deve ler na sua casa todo o capítulo 2, onde você vai inteirar-se de toda esta história, que nós vamos fazer um breve resumo. Diz assim, o versículo 25: Daniel está agora entrando diante do rei Nabucodonosor, que havia decretado a morte de todos os sábios de Babilônia, e ele então vai estar ali fazendo um clamor ao rei. Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação, isto é, a interpretação do sonho. Nabucodonosor tinha tido um sonho e tinha esquecido o sonho, e ele queria que os sábios lhe dessem o sonho e a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Preste atenção para essa frase: o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria do que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhastes, e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas olhando e vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi esmiuçado juntamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles.
Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel permaneceu com o rei na corte. Que Deus abençoe essa palavra ao seu espírito. Podeis sentar. Irmãos, hoje nós vamos ver uma das profecias mais tremendas da parte do livro de Daniel. Daniel, ele foi um profeta que viveu há cerca de 2.600 anos antes, há 2.600 anos atrás, portanto há cerca de 600 anos antes de Cristo. Aliás, Daniel, quando foi levado de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, que conquistou a Palestina, conquistou Israel, mais ou menos no ano 606 da nossa era, Daniel, ou melhor, antes de Cristo, 606 antes de Cristo, Daniel foi levado ainda adolescente, com 14 a 16 anos, juntamente com seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles eram da família real. E toda a família real e os príncipes foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. E Daniel, adolescente, ele foi escolhido com esses outros 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram escolhidos pelo rei Nabucodonosor para um treinamento na língua e na cultura dos caldeus. E ali foi estabelecido, além de outros príncipes de outros povos, que eles iriam estudar os costumes, as línguas, as ciências dos caldeus durante 3 anos. E depois deste período, eles seriam apresentados ao rei Nabucodonosor. E assim sucedeu. E ao acontecer isto, o rei, ao inquirir Daniel e seus companheiros, os achou 10 vezes mais sábios do que os demais frequentadores daquela escola que durou 3 anos. E assim, desde já, Daniel e os seus companheiros foram colocados como sábios, conselheiros, ali no Império de Babilônia. Acontece que o rei, perguntando a si mesmo o que ocorreria sobre o futuro, ele foi dormir e teve um sonho a respeito das coisas que iam acontecer. Mas o rei Nabucodonosor, ao acordar, ficou muito perturbado porque ele esquecera o sonho. Ele não se lembrava do sonho, mas sabia que era alguma coisa muito importante que o perturbara no seu espírito. Então ele mandou chamar todos os sábios, seus conselheiros, adivinhos, enfim, aquele povo
que inclusive praticavam, alguns deles, a magia negra e tudo mais. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego não, eles confiavam no Deus vivo, né, em Jeová, o Senhor, mas mandou chamar todos estes e disse a eles: olha, eu tive um sonho e eu quero saber o sonho e a interpretação. Aqueles homens ficaram apavorados, disseram: mas isto é impossível, o senhor conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Ele disse: não, vocês vão ter que me dar o sonho e vão me dar também a interpretação. E tem mais uma coisa: se vocês fizerem, eu vou acumulá-los de riquezas, glórias, bens, posição aqui no reino. Mas se falharem, eu vou mandar matar a cada um de vocês, as suas famílias, e destruir as suas casas. E a coisa ficou tão difícil, eu creio que Daniel e os seus companheiros não participaram desta primeira conferência, porque o rei baixou um decreto que assim se fizesse. E Arioque, que era o capitão da guarda, saiu para matar os sábios de Babilônia, estes a quem o rei havia decretado a morte, porque não haviam dado a ele o sonho e a interpretação. Aos olhos humanos, o que o rei estava pedindo era impossível. Como é que alguém vai saber de um sonho e também dar a sua interpretação? A interpretação talvez, mas o sonho como é que vai ser? Então Arioque foi procurar Daniel e seus companheiros para matá-los. E Daniel se inteirou do fato, voltou ao palácio, pediu uma audiência com Nabucodonosor e pediu a ele um prazo. E Nabucodonosor estabeleceu um prazo para que o decreto fosse cumprido. E Daniel, então, entrou em jejum e oração junto com seus companheiros. E aqui, irmãos, nós aprendemos a primeira lição. Quando nós temos um problema muito sério, nós temos que procurar os nossos irmãos, aqueles que são maduros na fé, para orar conosco, para nos ajudar. É assim que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não é solucionar os problemas dos outros, mas ajudá-los em oração e intercessão diante de Deus. Porque Daniel iria morrer, e Sadraque, Mesaque e Abdenego também. O decreto já estava pronto, assinado, e o decreto de um rei babilônico não voltava atrás. A palavra do rei não voltava atrás, ela ia ser cumprida. E Daniel estava naquela situação, naquele bolo todo, naquele saco de gato ali, e ele teria que ser morto. E ele então começou a orar, e juntamente com seus companheiros jejuaram e pediram graça e misericórdia a Deus. E Deus, num sonho à noite, revelou o sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor, e deu a Daniel, além do sonho, também a interpretação. E aqui então ele vem perante o rei e começa então, a partir do versículo 25, a revelar ao rei qual é o sonho. Neste sonho, irmãos, Deus mostra, através desta revelação a Nabucodonosor, o que iria acontecer dali para frente, desde o reino de Babilônia até o último império que vai surgir, que já está em formação, que é o império do anticristo, que nós estamos vivenciando hoje. Então, temos que estudar esta profecia para que você compreenda como Deus dirige a história, como Deus está no comando de todas as coisas. Nada é, vamos dizer assim, encoberto para Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele dirige, ele anuncia o fim desde o princípio, como ele disse mesmo em Isaías 46, versículo 10. Aqui no versículo 28... Você pode pegar aí Daniel, capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus no céu, diz Daniel, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Então, esta revelação abrange até os últimos dias. Ela vai de Nabucodonosor até os últimos dias. E diz ali: e as visões que tiveste, o teu sonho e as visões que tiveste na tua cabeça são estas. Então, o rei estava pensando sobre o futuro, né? Versículo 29 diz isto. E Deus então o fez saber, e a Daniel deu a revelação. E Daniel, na sua humildade, ele disse: não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Deus aprove fazer assim, trazer esta revelação ao rei. Deus apenas usou Daniel. Daniel não se aproveitou daquilo que Deus lhe dera a revelação, lhe dera o sonho e a revelação para se engrandecer a ele e aos seus companheiros. Ele foi humilde, reconhecendo que Deus havia feito estas coisas, e que ele era apenas um canal nas mãos de Deus. Versículo 30 nos mostra isto. Versículo 31 diz: tu, ó rei, Daniel agora revelando, né? Na visão olhastes, e eis uma grande estátua, essa estátua imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Irmãos, essa estátua aqui representa, aqui nós temos muitos símbolos que nós vamos ver nesta noite. Essa estátua representa, em princípio, os governos mundiais, os reinos que iriam governar a terra.
todos eles ligados a Israel, a história do povo de Israel. Por quê? Porque Israel é o relógio de Deus. Nós falamos isso no domingo passado. Deus marca o tempo para a humanidade usando o povo de Israel como um relógio para marcar o tempo. Tudo isso aqui está ligado ao povo de Israel. Então, ali estão representados os grandes impérios, os grandes reinos, e esta estátua tem um aspecto terrível. Ela é grande, de um esplendor muito grande. Era uma estátua enorme, calcula-se 40, 50 metros de altura. O rei viu aquela coisa terrível. Terrível por quê? Porque o governo dos homens na terra é um governo sem Deus. É um governo, via de regra, liderado por Satanás e comete os maiores injustiças e desatinos. Não é verdade? Principalmente esses reinos antigos. Hoje mesmo na democracia, quanta injustiça, quanta miséria, quanta violência nós temos nos ditos regimes democráticos ou mesmo regimes totalitários. Então ela tem um aspecto terrível. E Daniel dá a interpretação no versículo 32, ele começa: a cabeça dessa estátua era de ouro fino, e o peito e os braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora vamos ao versículo 36. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, diz Daniel, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens onde quer que habitem, e os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel interpreta-se aqui que o Império Babilônico, representado pelo rei Nabucodonosor, que foi o mais ilustre desses reis, Nabucodonosor, depois Nabonido e por último Beltesazar, foram os 3 reis que reinaram nesse esplendoroso império. A Babilônia, irmãos, na época ela governava o mundo inteiro, na época de Nabucodonosor. Era um império tão grande que todos os reis haviam sido conquistados. Todos os impérios e reis e reinos conhecidos daqueles dias estavam na corte de Nabucodonosor como escravos, inclusive o rei de Israel, o rei de Judá, no caso Jeoiaquim, conforme nos mostra o livro de Crônicas, quando ele é levado cativo juntamente com Daniel e os seus companheiros para o cativeiro de Babilônia. Então isso aqui está bem no início, quando Daniel ainda era um mocinho, vamos dizer assim, uns 18, 19 anos, Daniel tem aqui quando ocorreu este fato. E, a partir, então, desse momento, Daniel começa a dizer que ele, rei Nabucodonosor, era o rei de reis. É interessante essa expressão. Ele não disse rei dos reis, ele disse rei de reis, porque existiam vários reis que estavam ali, né, debaixo das ordens de Nabucodonosor, prisioneiros dele. Jesus é o rei dos reis. O seu reino é acima de todo o reino. E Jesus é também Senhor dos senhores. Em Apocalipse ele é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é dito aqui que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Ou seja, o Império Babilônico então representa esta cabeça e com o seu pescoço. Você sabe que a cabeça é a parte mais importante do corpo. Ainda que os demais impérios fossem maiores, mas não tiveram a glória e o resplendor de Babilônia. Você já ouviu falar no Jardim Suspenso de Babilônia? Foi Nabucodonosor que construiu uma das 7 maravilhas do mundo, né, nos tempos antigos. Os Jardins Suspensos, aliás, uma das profecias de Daniel, do capítulo 4, se não me engano, se cumpre nesse Jardim Suspenso, quando ele começa a inflar-se a si mesmo pelas obras, pela grande Babilônia que ele tinha construído, uma cidade inexpugnável, cujas muralhas chegavam a 50 metros de altura e 10 metros de espessuras. Era inexpugnável, inconquistável, aquelas grandes muralhas da cidade antiga de Babilônia, que o atual ditador do Iraque, né, Saddam Hussein, está tentando reconstruir a Babilônia dos tempos de Nabucodonosor. Não sei se você sabe disso, os jornais têm noticiado. Mas essa cabeça de ouro, então, representada aqui por Nabucodonosor. Deixa o dedo marcando o capítulo 2, nós vamos usar também o capítulo 7. A revelação bíblica em Daniel, ela é progressiva. Deus vai revelando e ele vai ampliando essas revelações na medida em que o livro vai desenvolvendo. No capítulo 7, nós já vamos encontrar Daniel no primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia. Ou seja, aqui já está no fim, Daniel já está
com 70 e tantos anos aqui de idade. Já está quase no final do reino de Babilônia, já chegando no finalzinho. Isso aqui já tem decorrido quase 70 anos, ou Daniel já está com uns 80 e tantos anos aqui, melhor dizendo. No primeiro ano de Beltesazar, que é o terceiro rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo, onde todas estas civilizações floresceram e cresceram. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Esses animais representam 4 impérios. O primeiro era como um leão, e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como de homem, e foi dado um coração de homem. Este leão aqui simbolizando que é o rei dos animais, o animal mais nobre em toda a fauna, né? O leão é o rei dos animais, ele é imponente, ele é audacioso, ele é corajoso, representa o rei Nabucodonosor, aquela cabeça de ouro. Aqui ele é representado então por um animal, no caso o rei. E é interessante que este animal é diferente dos demais, porque diz que ele, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. As asas aqui, é interessante, um leão com asa, né? Asa aqui simboliza, irmãos, a rapidez com que o Império Babilônico conquistou a terra de então, o mundo conhecido de então. Mas foram arrancadas estas asas, né, conforme diz essa profecia aqui do capítulo 7, versículo 4. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Nabucodonosor se converteu, Nabucodonosor se transformou. Se você olhar para o capítulo 4 do livro de Daniel, você vai ver a conversão de Nabucodonosor. Depois você pode ler o capítulo 4, e no final você vai ver como Nabucodonosor se converteu depois de uma loucura que durou 7 anos. Ele foi restaurado desta loucura, e ele reconheceu que foi Deus que julgou, e julgou o seu reino por causa da sua altivez, por causa das suas atitudes. E Nabucodonosor se converteu. É por isso que na visão que vem mais para frente, então ele se transforma, esse leão, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. No céu nós vamos conhecer o rei Nabucodonosor, né? Hoje nós não sabemos quem é, mas lá no céu nós vamos conhecer o irmão Nabucodonosor, que foi rei do grande império da Babilônia, a cabeça de ouro, ou o leão aqui relatado. Então, Nabucodonosor representa esta cabeça. Vamos ao capítulo 2, mas deixa o seu dedo anotado aí no capítulo 7. Versículo 39 diz Daniel interpretando: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Este segundo reino, que vai substituir o Império Babilônico, foi o Império Medo-Persa, que é representado aqui no capítulo 7, no versículo 5, diz assim: continuei olhando, Daniel está tendo essa visão, e eis aqui o segundo animal, ou o segundo reino, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Nós estamos aqui diante do Império Medo-Persa, que conquistou e assenhorou-se do Império Babilônico. Irmãos, o Império Medo-Persa, ele é um império duplo, formado pela Média e pela Pérsia. A Pérsia é o atual Irã. Antigamente, o Irã atual é a antiga Pérsia. O Irã dos Khomeines, dos Ayatollahs, é a antiga Pérsia da Bíblia. E eles não são árabes, eles são arianos, é um povo diferente. A única coisa que os une é a religião, que é o islamismo, mas eles são de origens diferentes. Este império começou, então, esse império Medo-Persa, ele começou com Dario e também Ciro. Ciro foi da Pérsia e Dario da Média. Esses 2 grandes reis, eles são representados aqui por estes 2 braços na estátua. Você lembra que eles são representados pela prata. Ouro, depois prata, depois bronze. Vai caindo de valor o metal, até chegar ao barro, que não vale nada. Não é? Que é o império do anticristo, que nós vamos ver mais um pouco. Então, do ouro, que é o metal mais precioso, vai para a prata, que é o peito, representado pelo peito e 2 braços.
é o Império Medo-Persa, que através do peito une os dois braços. O braço esquerdo representa Dario, que surgiu na Pérsia, ou melhor, na Média, e Ciro, o grande rei Ciro, que surgiu então na Pérsia. Os dois se uniram e formaram o grande Império Medo-Persa, que vai durar exatamente 205 anos, o governo, o domínio deste império. O Império Babilônico durou 70 anos, que foram o tempo do cativeiro. Pouquinho mais de 70 anos, 70 e pouquinhos anos. Mas a Média Persa vai governar toda essa região 205 anos, e começa então com esta conquista. Nessa descrição de Daniel, no capítulo 7, ele diz que este animal é semelhante a um urso. O urso é um animal feroz. Ele não é o rei dos animais como o leão, mas ele é um animal muito forte, um animal perigoso, traiçoeiro, vingativo e tem grandes dentes. Segundo a história natural, o urso tem 42 dentes afiados. E se você olhar para aqui, você vai ver 3 costelas entre os seus dentes. Esses dentes aqui, irmãos, representam os exércitos da Média e da Pérsia. 42 dentes, as 3 costelas estão ali. Essas 3 costelas foram as conquistas iniciais, porque ele levantou-se de um lado, ele levantou-se com a Média e depois veio a Pérsia. E quando ele se levantou, ele conquistou 3 países importantes, que são essas 3 costelas aqui. A história nos mostra o Egito, a Lídia, na Ásia Menor, e a Babilônia, que era o grande império daquela época. Vamos dizer hoje, nós poderíamos dizer semelhante aos Estados Unidos hoje. Então, ele levantou-se de um lado, conquistando essas 3 costelas ali entre seus dentes. Os dentes representam o exército. E é interessante que a história registra que foram usados 42 exércitos pelo Império Medo-Persa para conquistar esses 3 impérios e estabelecer-se a partir dali. 42 dentes, 42 exércitos foram usados nessas conquistas e para estabelecer este grande império, conhecido como o Império Medo-Persa, que é a prata, o peito de prata com os 2 braços, que é o segundo que vai substituir Babilônia. Babilônia foi conquistada na noite em que o rei Beltesazar estava dando um banquete e usando aqueles vasos da casa de Deus lá entre as suas concubinas, entre as suas mulheres, as prostitutas e tudo mais. Naquela noite Deus colocou uma escritura na parede, conforme nos diz o livro de Daniel, e ali Deus julgou o reino de Babilônia e fez ele acabar. E Daniel interpretou aquilo. Naquela noite foi morto Beltesazar, porque o Império Medo-Persa, Ciro e também Dario conquistaram naquela noite. Sabe como é que eles fizeram? As muralhas eram intransponíveis. Sabe o que fizeram? Eles desviaram o rio Eufrates, e fizeram um desvio no curso, e as tropas do Império Medo-Persa entraram a pé enxuto e conquistaram aquela Babilônia. Por isso que eles estavam fazendo um banquete, porque eles estavam confiantes que as muralhas iriam garantir, mas naquela noite eles foram mortos. E Dario, o Medo, assumiu o governo aos 62 anos de idade, e mais tarde Ciro vem assumir com a morte de Dario. E Ciro, inclusive a profecia de Isaías, no capítulo 45, fala de Ciro 180 antes de Ciro nascer, chamando-o pelo nome. Inclusive, Deus dizendo que ele iria levantar Ciro para libertar os povos. Quando essa profecia foi mostrada ao grande rei Ciro, do Império Medo-Persa, ele ficou tão impressionado com essa profecia de Isaías de 180 anos atrás, que ele mandou dar liberdade ao povo judeu e a todos os outros povos que estavam dentro do seu reino, cumprindo esta profecia. A história nos registra isto. Então, esse segundo império, que vai substituir a cabeça de ouro, é o Império Medo-Persa. Mas lá no capítulo 2, versículo 39, Daniel continuando, ele diz: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Esse terceiro reino, nós vamos encontrar nesse terceiro animal, do capítulo 7, versículo 6. Depois do urso, Daniel teve a visão, então, vindo dessa região do mar. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Este animal representado aqui pelo leopardo é o Império Grego-Macedônio.
de Alexandre o Grande. Todos nós conhecemos um pouco de história, nos lembramos da figura de Alexandre, o maior conquistador da antiguidade. Ele conquistou o mundo inteiro. É por isso que na interpretação é dito que ele é um reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Alexandre foi o primeiro, praticamente, a ter um domínio tão vasto, né, como o Império de Babilônia e também o Império Medo-Persa. Este Império grego-macedônio, ele durou 185 anos. 185 anos, vem até o ano 146 antes de Cristo. E é interessante, irmãos, porque aqui nesse versículo 6 nos diz que ele é semelhante a um leopardo e tinha nas costas 4 asas de aves. Asas servem para, vamos dizer assim, dar velocidade, né, para voar. Nós sabemos que o leopardo não tem asa, né? Então é uma coisa, uma figura, aqui um símbolo. O leopardo dos felinos é o animal mais rápido que existe. Ele corre a uma incrível velocidade. Agora imagine um leopardo com asas ainda. A velocidade aumenta mais. Assim foi com Alexandre. Alexandre Alexandre não era grego, ele era macedônio. Seu pai, Filipe, da Macedônia, conquistou a Grécia e uniu os dois, formou um império, que vem a ser este império de bronze na estátua, relatado pelo ventre e as duas coxas. As duas coxas são Macedônia e Grécia, Império Greco-Macedônio. As duas coxas unido pelo ventre, porque foi formado este império. Alexandre, ele foi educado aos pés do homem mais sábio que talvez já passou por esta terra, talvez com exceção de Isaac Newton, que é uma das maiores inteligências que já passou pela terra, né, que foi Aristóteles. Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande. Alexandre estudou com Aristóteles, o grande filósofo grego, né, um homem de uma inteligência sobrenatural, super inteligente, e além dessa inteligência, uma cultura muito grande. E Alexandre aprendeu aos pés de Aristóteles. E Alexandre era um moço muito preparado. Aos 20 anos ele assumiu o governo, criou uns exércitos especiais chamados de falanges e saiu para conquistar o Ocidente e o Oriente. Em 12 anos ele conquistou o mundo inteiro. Quando ele morreu aos 32 anos, não tinha mais nada para ser conquistado. Com 12 anos. Isto não tem paralelo na história. Tanto que Júlio César, mais tarde, ao fazer as expansões dos territórios romanos, ele chorava porque ele tinha 48 anos, quando ele escreve ali naquele livro de Belo Gálico, ou seja, as guerras de conquistas da Gália. Então ele escrevia e chorava e dizia que ele estava aborrecido e triste porque Alexandre aos 32 tinha conquistado o mundo e ele já estava com 48 e não tinha conquistado ainda o mundo, porque ele estava frustrado. Alexandre é um fenômeno. Esse moço morreu aos 32 anos, não havia mais nada para conquistar. Ele é este leopardo aqui. Quando ele morreu, o seu reino foi dividido em 4 impérios, em 4 reinos. A história nos mostra isso. Os seus filhos não herdaram o reino de Alexandre. Ele tinha 2 filhos e os 2 foram assassinados. E os generais, os principais generais, tomaram conta do poder. O general Seleuco, ou melhor, Ptolomeu, ficou com o Egito, a Cirenaica e também a Arábia. O general Seleuco ficou com a Síria e a Babilônia. O general Cassandro com a Macedônia e com a Grécia. E o general Lisímaco ficou com a Trácia e toda a Ásia Menor. Foi dividido então o reino em 4 partes. Por isso nós vemos aqui em Daniel capítulo 7, falando-se de 4 cabeças. E tinha nas costas 4 asas, tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Essas 4 cabeças são importantes porque entre Ptolomeu e Seleuco vai haver uma guerra constante. Seleuco está no norte, na Síria, e Ptolomeu está no Egito, no sul. Então, Israel está no meio. Então, é uma conquista para lá, uma conquista para cá. Guerra o tempo todo. E Israel bem no meio do campo de batalha. Por isso, a história do povo aqui continua nos capítulos 9, 10, principalmente 10, 11 e 12, nos fala dessas guerras contínuas entre esses 2 reinos do norte e o reino do sul, ali liderados pela dinastia dos Ptolomeus e a dinastia dos Seleucidas, ou Seleuco. Cleópatra vem dos Ptolomeus, né? Cleópatra, a rainha Cleópatra famosa, ela vem da dinastia dos Ptolomeus, da Grécia, desse general Ptolomeu que herdou o Egito, a Cirenaica e a Arábia do reino de Alexandre o Grande.
Então aqui nós temos o bronze, conforme nós temos na estátua. Na sequência, no capítulo 30, no capítulo 2, versículo 30, ou melhor, 40, diz assim: e haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés de dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido, porquanto haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste que o ferro misturado com o barro e com o lodo. E como os 10 dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será uma parte o reino será forte, e por outra parte ele será frágil. Você preste atenção agora. O quarto império, que é descrito no capítulo 7 de Daniel, como um animal que não tem nenhuma confrontação com a fauna, ou seja, ele não parece nem leão, nem um urso, nem mesmo nem nada tem a ver com o leopardo. No versículo 7 diz, Daniel: continuava eu olhando nas visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, que é o quarto reino, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, exércitos de ferro. Os exércitos romanos, eles esmiuçavam tudo. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Preste atenção, 10 chifres. Daniel vê aqui esses 10 chifres. Esses 10 chifres, irmãos, são os mesmos 10 dedos da estátua. Os 10 chifres correspondem aos 10 artelhos, ou os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. As pernas aqui fala do Império Romano. Esse quarto império, que é diferente de todos os outros, não é descrito nenhum bicho, ele não parece com nenhum desses animais ferozes descrito antes. Ele é uma coisa diferente, e o Império Romano foi diferente de todos os impérios que já existiram antes dele. O sistema de conquistas dos romanos era completamente diferente de Alexandre, de Dario e de todos os outros antigos reinos, Babilônia e tudo mais. Eles tinham aquelas legiões formadas de 6.000 homens, né? E aquelas legiões, quem viu aquele filme Espartacus, lembra daquela batalha final entre os escravos libertos de Espartacus e as legiões romanas, e você vê como é que eles agiam, né, na antiga história de Roma. O Império de Roma, o Império Romano, é o império que mais durou na face da terra. Ele vai até o ano 473, ele dura, em relação ao povo de Israel, 622 anos. 622 anos é a duração do império. E este império, ele dividiu em dois: o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, cidade que Constantino edificou e deu o seu nome, Constantinopla, que é a atual Istambul, que é a capital da Turquia hoje. Então, Constantinopla é a mesma cidade de Istambul, hoje a moderna cidade de Istambul, na Turquia, capital da Turquia. Constantinopla, então, tem dois, ele divide em dois, são as duas pernas de ferro, este império. O Império do Ocidente vai cair, Roma vai cair no governo, através das conquistas dos bárbaros, né, dos povos visigodos, trogodos, vândalos e outros, vai cair no ano 476 depois de Cristo. Portanto, ele vai durar 622 anos neste aspecto. E o Império Romano do Oriente, Constantinopla capital, vai até o ano de 1453, quando os turcos, então, são derrotados, porque turco está ligado à Turquia e ao Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla ou Istambul, que é a capital da Turquia. Vai até o ano 1453. Dura, então, 1599 anos. É este terrível animal que pisava e fazia em pedaços, tudo aqui sobrava. Roma era assim, eles conquistavam, dividiam, formavam seções administrativas e dividia completamente os povos que eles conquistavam. Por isso, quando Jesus nasceu, por exemplo, a Judéia fazia parte da Síria, né? Quirino era o governador da Síria e também da Judéia. Ele anexou a Síria com a Judéia. Quando o judeu e a Síria não tem nada a ver um com o outro. Mas Roma despedaçava e separava. Roma, então, vai dar continuidade. Este império de ferro, que despedaça tudo, ele é o império, então, romano. Ele é representado na estátua por estas duas pernas de ferro, dois
dois impérios, o romano do Ocidente e o romano do Oriente, as duas pernas. E por último, nós vamos ver aqui no sonho os pés de ferro e em parte de ferro e em parte de barro, assim como os 10 dedos também, em parte de ferro e em parte de barro. Irmãos, depois do Império Romano, vários homens tentaram conquistar o mundo novamente. Por exemplo, Carlos Magno, o grande Carlos, Carlos Magno, ele no século IX, no ano 800, começo do século IX, depois de Cristo, ele tentou criar um império mundial. Ele criou o Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano, que ele tentou unificar, mas ele fracassou. Outros também tentaram, como Napoleão Bonaparte, tentou conquistar o mundo inteiro, fracassou. Por último, Adolf Hitler tentou conquistar o mundo inteiro. Hitler era tão ousado que ele criou o Terceiro Reich. Você já ouviu falar do Terceiro Reich? A palavra Reich em alemão significa reino, o terceiro reino. O primeiro era o Império Romano, o segundo era de Carlos Magno e o terceiro seria dele, e ele dizia que o Terceiro Reich iria durar 1000 anos. Durou de 1939 a 1945, 6 anos apenas. E Hitler quase que conquistou totalmente a Europa, e se ele tivesse conquistado a Europa, os Estados Unidos teria caído, os Estados Unidos não seria páreo para o exército alemão. Mas, na hora de conquistar a Inglaterra, depois que ele conquistou a França, estava pronto para invadir a Inglaterra, Hitler fez uma coisa que os estrategistas até hoje não sabem por que ele fez isso. Ele mandou retirar os exércitos que iam conquistar a Inglaterra e conquistar a Rússia. E ali na Rússia ele foi fragorosamente derrotado. E aí começou a queda do Terceiro Reich, que iria durar 1000 anos. Então, muita gente tentou unificar o mundo. Esses grandes homens, além de outros, tentaram. E nunca mais surgiu um império que tivesse domínio sobre toda a terra depois do Império Romano. Mas vai surgir um último império, representado agora pelos pés e pelos dedos. Este império é o império do Anticristo, que é ferro e barro. Portanto, será um império que vem de Roma. É o antigo Império Romano restaurado. Irmãos, a Bíblia nos fala dessas coisas e a história recente nos mostra. Está sendo criado a União da Europa. Você já ouviu falar do Mercado Comum Europeu, que hoje está formado por 15 países. Ele começou com o Tratado de Roma. Presta atenção, onde é que ele começou? Tratado de Roma, em 1957, abril de 1957. Começou com 6 países. A Alemanha, a Itália, a França. 3 países fortes. Luxemburgo, que é uma coisinha pequenininha, que não... É um paísinho pequenininho, que é barro, representando barro. Esses 3 representam ferro. Luxemburgo, Holanda e Dinamarca, que são 3 países militarmente fracos. Portanto, barro. Começou ali os dedos, a formarem os dedos. Depois desses 6, foram acrescentados mais 3, a Inglaterra, que é forte, a Irlanda, que é fraco, e mais a Holanda, que é um país fraco também. Formaram 9. A Grécia, que é 10, que é um país estratégico, mas militarmente fraco. E depois foram incluídos a Espanha e Portugal em 86, e ultimamente tem mais 3 países formando 15. Estes 15 países que formam hoje o Mercado Comum Europeu, a Europa unificada, estão todos eles dentro do antigo Império Romano. Não formam todo o antigo Império Romano, o Império Romano era muito maior, mas todos estes 15 países fazem parte do antigo Império Romano. Por isso, são os pés e os dedos, e eu quero dizer a você que hoje são 15, mas no final serão 10. Quando as coisas estiverem para engrenar de vez, vão ser 10. Aliás, a Inglaterra já está pensando em sair, a Dinamarca fizeram um plebiscito, tiveram que fazer 2 plebiscitos, que o primeiro optou pelo desmembramento da comunidade europeia, e assim vai. No último estágio serão 10 esses dedos, que representam os dedos da estátua de Nabucodonosor e representam os 10 chifres do capítulo 7, que são os 10 reis que vão dar sustentação, os 10 reinos que vão dar sustentação ao império do Anticristo. Vai ser o último império sobre a terra. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 13, nós vamos depois falar sobre o Anticristo, e vamos voltar a este assunto, e você vai ver que lá no último império, ele vai ter domínio sobre toda a terra. O Anticristo vai governar toda a terra. Depois de Roma, ninguém governou toda a terra.
mas vai haver um império final. Por isso, eles são mostrados aqui os impérios que vão ter domínio, desde Nabucodonosor, o império depois Medo-Persa, que governou a terra, depois o império greco-macedônio, que governou toda a terra, depois o império romano, que governou toda a terra, e por último do anticristo, que são os pés e os dedos da estátua, que vai governar toda a terra também. E este império, esse último, está sendo formado diante dos nossos olhos. É por isso que nós somos a última geração que eu falei domingo passado. Jesus disse que essa geração não passa sem que todas as coisas se cumpram. Se você acompanha a história, se você acompanha a história moderna, eu quero dizer para você que o anticristo está aí dentro desses países da Europa e muito breve ele vai se manifestar. Agora vamos voltar ao capítulo 2, a este sonho, porque aqui está dito também que, versículo 41, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os pés, os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É interessante que antes da Primeira Guerra Mundial, naqueles dias da Primeira Guerra Mundial, as casas reinantes da Europa estavam todas casadas entre si, ou seja, um príncipe de tal país casava com a princesa do outro país, eles estavam sendo misturados pelo casamento, mas os países mesmo não se uniam. Unia-se as casas governantes, as casas real, mas não se uniam os países. Não sei se você conhece um pouco de história, mas se você pegar a história moderna deste século, você vai constatar este fato. Por isso, Deus está dizendo aqui, através de Daniel, que unir-se-ão para o casamento, mas não se ligarão um ao outro, ou seja, um país ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora veja o versículo 44 em diante. Mas nos dias desses reis, que reis? Os 10. O governo do anticristo, no dia do reinado, nos dias do reinado do anticristo. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumará todos estes reinos e subsistirá para sempre. Este reino aqui, irmãos, é o reino de nosso Senhor. É o reino do nosso Senhor. Veja bem, quando Jesus veio sobre o Império Romano, ele não causou nenhum impacto no sistema de governo do Império Romano. Jesus foi uma figura que passou, não teve nenhum impacto entre os Césares, entre Augusto e entre outros imperadores que governava. Mas, aqui nos está dizendo que naquela imagem, naquela visão que Nabucodonosor teve, de repente uma pedra foi cortada, sem mãos, e esta pedra veio e foi atirada contra a estátua, mas ela não atingiu a cabeça de ouro, ou seja, o reino de Nabucodonosor, não atingiu o peito, que era o Império Medo-Persa, não atingiu o ventre e as pernas, que era o Império Greco-Macedônio, nem também as pernas de ferro, que era o Império Romano nas duas formas que existiram, mas ela vai atingir os pés e os dedos, que são o império do anticristo, o império romano redivivo que está sendo formado. Por isso, quando Jesus vier, ele vai atingir qual é o reino? Qual o império que estará governando o mundo? Quando Jesus vier com poder e grande glória, não para arrebatar a igreja, ele virá antes para levar a igreja, depois ele virá com a igreja na batalha do Armagedon. É nesta batalha é que esta pedra vai atingir o reino do anticristo e vai destruir tudo. E nessa destruição cai a estátua inteira, ou seja, todos os sistemas de governos caem, tanto aqueles antigos, desde a cabeça de ouro, o peito de prata, o bronze, o ferro, vai sendo tudo esmiuçado e não vai sobrar nada. O vento vai levar isto aí, e o que vai acontecer com a pedra? A pedra vai desenvolver de uma tal maneira, ela vai crescer e vai tomar conta de toda a terra, ou seja, o reino do Senhor, o reino de Cristo. É por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Hoje a vontade de Deus não é feita na terra, ela é feita no céu, mas na terra não. O homem não concorda com a vontade de Deus. O homem não segue a palavra de Deus. Poucos são os súditos. Quando Jesus veio, irmãos, ele implantou o reino de Deus no nosso coração. Em Lucas, Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Mas quando Jesus vier agora segunda vez,
em poder e grande glória, como a pedra que vai destruir o império do anticristo, o último império, ele vai implantar o reino de Deus sobre a terra. Quando nós estudarmos a batalha do Armagedon e o milênio, isso vai ficar muito claro. Satanás, com o anticristo, o falso profeta, e todos os exércitos dos reis da terra se congregarão em Armagedon, ao norte de Israel, na região de Armagedon. Está lá essa região, eu estive lá, eu vi esta campina. Napoleão Bonaparte esteve lá. Napoleão Bonaparte, ao ver aquelas campinas que perde de vista, ele disse: aqui podem manobrar todos os exércitos dos reis da terra. E vão manobrar. Mas é nesta ocasião que Jesus virá com o poder, e ele vai destruir este reino. Satanás tentará opor-se a uma invasão extraterrestre liderada por Jesus e pela igreja e pelos anjos. Mas este é assunto que eu vou tratar na batalha do Armagedon. Eu quero dizer para você que aqui Deus está revelando o futuro. Ele vem até o reino, a destruição do reino do anticristo e a implantação do reino milenal de Jesus Cristo, quando essa pedra então vai crescendo e enche toda a terra. No capítulo 7, se você quiser acompanhar comigo, a partir do versículo 24, isso fica até mais claro. Versículo 23: assim me disse ele, ou seja, o anjo que estava interpretando para Daniel esta visão: o quarto animal será um quarto reino na terra, que é o Império Romano, que já existiu, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Versículo 24. Quanto aos 10 chifres, que representam também os 10 dedos da estátua, é a mesma coisa, daquele mesmo reino, que reino? O Império Romano. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis ou 10 reinos, e depois deles, depois dos 10, se levantará outro, que é o reino do anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis ou reinos. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, ou seja, aqueles santos que ficaram para trás no arrebatamento. Cuidará em mudar o tempo e a lei, e os santos lhe serão entregues, ou seja, os santos que ficaram para trás lhe serão entregues por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esta é a forma hebraica de contar 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, tempos 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Ou seja, 42 meses que o anticristo vai ter governo total sobre a terra. Ele governará toda a terra. É o último império que durará 42 meses, 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora continua o versículo 26. Mas o tribunal se assentará em juízo, ele tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Aleluias. Quem é que vai governar sobre a terra? Apocalipse 5 diz que Jesus comprou homens e mulheres, homens aí no sentido genérico, de todas as tribos, língua, povos e nações, e os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmão, nós vamos reinar 1000 anos, isso é assunto do milênio. Nós vamos reinar 1000 anos aqui na terra. Nós vamos aprender a governar com Cristo aqui na terra. Jesus governará a terra com vara de ferro, por isso todos os domínios, todos os reinos serão destruídos, serão esmiuçados, serão desaparecidos. Nada desse sistema de governo do homem vai existir durante o milênio e principalmente na eternidade. Por isso, você que gosta de futebol, pode se ir preparando. Futebol só glorifica o homem, não glorifica a Deus. Não vai ter futebol, nem time do Corinthians ou outras coisas. Olimpíadas é coisa também do homem, que só glorifica o homem, não a Deus. Essas coisas vão mudar radicalmente durante o milênio. Por isso, o milênio será implantado com vara de ferro. Muita gente não vai gostar do governo de Cristo e vai preferir seguir a Satanás depois que ele for liberto do abismo, depois do milênio. Mas isto é uma providência de Deus para limpar da terra todos aqueles que lhes são contrários. Irmãos, nós estamos vendo aqui nesse sonho do Nabucodonosor, que o reino que vai ser destruído, veja bem, a pedra não atinge a cabeça, nem parte do corpo, ele vai atingir os pés e os dedos, que é o reino do anticristo. Quando Jesus veio a primeira vez, nada aconteceu no Império Romano.
Agora o Império Romano está sendo restaurado através desses reinos que estão se formando e unificando, e a unificação, a tendência de unificação do mundo é uma coisa espantosa. Unifica-se aqui o Mercosul, agora já estão prevendo a unificação das 3 Américas, através do Tratado de NAFTA. Enfim, a Alemanha se unifica, a Europa se unifica, os tigres asiáticos se unificam, o mundo todo está se unificando para o governo do anticristo. Ele governará mais facilmente através da unificação. E a Europa vai ser a sede do governo. Roma será a sede do governo do anticristo. Por isso, a unificação da Europa começou com o Tratado de Roma, em abril de 1957. 3 países fortes, 3 países fracos. Barro e ferro, ferro e barro, respectivamente. E é nesses países que a pedra, que é Jesus Cristo, que vai atingir de cheio e vai destruir todo esse sistema de governo do homem sem Deus, que já vem desde que o homem desviou-se de Deus lá no Jardim do Éden. Isto vai chegar ao fim. Por isso, esse canto que nós cantamos agora, está chegando o dia, está chegando a hora, é profético. Eu estava sentado ali cantando junto, a letra desse canto que é uma profecia. Está chegando o dia, vão ter que se submeter, vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, por bem ou por mal. Hoje os homens não reconhecem, mas no governo de Cristo vão reconhecer. Irmãos, ninguém no milênio vai aceitar Jesus como Salvador, porque todos vão conhecer a Jesus. Ele reinará a partir de Jerusalém terrestre, mas terão que recebê-lo como Senhor, não como Salvador, mas como Senhor. Ou aceita o senhorio dele, ou rejeita o senhorio dele. E conforme a aceitação ou a rejeição, é o destino eterno desses que entrarem vivos, e mesmo aqueles que nascerem no milênio. No milênio, vamos ter nações sobre a face da terra, e nós vamos governar as nações. Amém? Você está preparado? Como a palavra é profética, como Deus dirige a história, irmãos, tem 2.600 anos essa profecia. Deus diz que o último é o pé, e com os dedos ali, é ali que vai pegar a pedra e vai destruir todo esse sistema, e vai esta pedra crescer e encher toda a terra. Ou seja, o reino de Deus não se passará a outro povo, não haverá conquistas, não se passará como passou, a Babilônia para o Medo-Persa, o Medo-Persa para o grego-macedônio, depois Roma, e toda essa confusão aí. O último reino, que é o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará sobre a terra eternamente. A terra será restaurada, se fará como o Jardim do Éden. Nós não vamos morar na terra, nós vamos morar para sempre com o Senhor. Mas os 1000 anos nós vamos fazer um estágio aqui na terra, aprendendo a governar, para depois nós governarmos toda a criação de Deus. Você pensa que Deus criou os milhões, bilhões de sistemas, milhões de galáxias, a troco de quê? Porque ele não tinha nada para fazer, ficou fazendo ali? Não, Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um fim, um propósito. Irmãos, a nossa mentalidade é muito estreita, por isso que a Bíblia diz, o Espírito Santo diz através de Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você está preparado para subir? Jesus está voltando. Nós não precisamos participar dessas desgraças todas, dessa conquista de Jesus através da pedra ali, do ângulo da terra, aqui embaixo. Nós podemos serrar de cima, vamos serrar com o Senhor. O Senhor vem de cima, vem de cima conquistando. Ele vem de cima conquistando, e os seus pés se porão sobre o Monte das Oliveiras, na cidade de Jerusalém, e Jesus então governará a partir de Jerusalém toda a terra, porque está escrito: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós temos aqui uma revelação completa, Deus dirigindo a história, Deus fazendo as coisas acontecer. Por isso essa profecia é tão importante, porque aqui nós temos todos os impérios que conquistaram, e depois do Império Romano, nenhum mais. O último que vai assumir o governo do mundo é o governo do Anticristo, para ele governar sobre a terra conforme a palavra de Deus. Eu gostaria até de nós, nós vamos orar, vamos encerrar, mas depois eu quero cantar este hino, Está chegando o dia, está chegando a hora. Agora você está compreendendo que está chegando. Irmão, se puder gravar esse hino, grava também. Porque está chegando o dia, está chegando a hora, os inimigos vão cair, os deuses vão cair, o império do Senhor
a oração de Jesus que ele nos ensinou, e nós devemos orar: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. No céu está sendo feita, mas vai ser feita na terra também, no reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele reinará sobre toda a terra, com esta rocha, com esta pedra. Jesus é esta pedra, irmão. Você quer ver isto? Se você quiser ver isto, como Jesus declarou que ele é a pedra, está lá em Mateus 21. Só ouça, não precisa nem abrir. Mateus 21, capítulo 21, versículos 42 em diante. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, que é Jesus, será despedaçado. Os judeus caíram, tropeçaram e caíram nela, foram despedaçados, espalhados pelo mundo inteiro. Mas aquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. O império do anticristo será reduzido a pó, porque é sobre ele e sobre a estátua que vai cair esta pedra, a começar pelos pés. Será reduzida a pó e desaparecerá na história da humanidade na eternidade. E nós teremos o reino que não passará a outro povo, mas crescerá e encherá e dominará toda a terra. Você é cidadão desse reino? Se você não é, você tem que aceitar hoje Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa participar dessa maravilha.